Olá pessoal, tudo na paz, irmão Alex, que o Eterno Criador possa estar nos abençoando grandemente. E hoje nós vamos falar sobre o credo niceno. Nós vamos ver nesse livro aqui, ó, Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica, uma introdução à teologia cristã. Livro excelente, traz algumas informações históricas muito boas. É importante você ver em outras fontes também, para poder confirmar se as informações citadas aqui estão de acordo com a história, mas com certeza sim. Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre o credo niceno, beleza? Vamos lá, já fizemos o vídeo do credo apostólico, Se você quiser, manda um oi aí por 61991192421, irmão Alex, que eu mando para você. O credo niceno é a versão mais longa do credo, mais especificamente conhecido como credo niceno-constantinopolitano, que inclui um conteúdo adicional relacionado à pessoa de Cristo e à obra do Espírito Santo. Então, esse credo aqui ele foi feito depois de um concílio de Nicéia, por isso que ele leva esse nome de credo niceno. Eu creio, Credo quer dizer eu creio. Em resposta às controvérsias concernentes à divindade de Cristo, esse credo introduz fortes declarações acerca da sua unidade com Deus, incluindo as expressões Deus, de Deus e consubstancial ao Pai. Então, foi depois desse concílio que vieram trazer essa ideia, por causa de algumas controvérsias que estavam ocorrendo naquele período. É interessante a gente lembrar que antes disso não tinha essa ideia de que Deus, que Jesus, Yahushua, alguns defendem essa ideia de Yahushua e outros Yeshua, que ele era o Pai, que ele era igual ao Pai, que vai trazer aqui no credo. Como parte integrante da sua polêmica contra os arianos, o Concílio de Nicéia, em junho de 325, formulou uma breve declaração de fé, fundamentada em um credo batismal adotado em Jerusalém. Esse credo pretendia afirmar a plena divindade de Cristo, em oposição ao entendimento dos arianos, que defendia sua condição de criatura, e incluía 4 condenações espíritas das perspectivas arianas, bem como 3 artigos de fé. Então você vê que naquele período tinha pessoas que não acreditavam, que os arianos, que Jesus ele era de fato o próprio Deus. Então você vê que existiam as pessoas que eram contra esse entendimento. Como os detalhes completos sobre o procedimento de Nicéia foram perdidos, somos forçados a contar com o auxílio de fontes secundárias, como historiadores, eclesiásticos e autores como Atanásio e Basílio de Cesareia, para obter os textos desse credo. Então, as fontes que foram ali sobre o procedimento de Nicéia foram perdidos. Então, aqui o autor está dizendo que pegou as fontes de historiadores como Atanásio e Basílio de Cesareia para trazer o modelo texto do credo. E o credo niceno, nós vamos ler aqui agora. Creio em um só Deus, Pai, onipotente, Criador dos céus e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Cremos em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai desde toda a eternidade. Deus de Deus,
luz da luz, Deus verdadeiro de Deus, verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, por nós e para a nossa salvação. Desceu dos céus, encarnou-se por obra do Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e fez-se verdadeiro homem. Por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, sofreu a morte e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu aos céus e está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Cremos no Espírito Santo, com referência àqueles que dizem que o mundo já existe antes dele e que antes de haver nascido ele não existia e que ele veio a existir a partir do nada. Ou ainda, que afirmam que o Filho de Deus não possui a mesma substância ou natureza de Deus, ou ele está sujeito a alterações ou mudança. A Igreja Católica e Apostólica os condena. Isso aqui foi as alterações que fizeram. Então, a evolução dos credos representou um importante elemento no processo para se chegar a um consenso doutrinário no seio da Igreja primitiva. Uma das áreas da doutrina que sofreu considerável avanços com a travessia é aquela relacionada à pessoa de Cristo. Então, depois do Concílio de Nicéia, você percebe que eles começaram a tratar Cristo como divino, consubstancial ao Pai, igual ao Pai. E aí daí surgiu muitas outras doutrinas. Maria, Mãe de Deus. Se Jesus é Deus, Maria, Mãe de Deus. E aí tiveram que formular muitas outras doutrinas, para poder estar defendendo isso. Então eles abriram brecha, com outras palavras, aqui nós já terminamos, fazer um breve comentário aqui. Abriram brecha para vir outras doutrinas, como começaram a adoração a Maria, mais para frente. Colocaram Maria num tom especial, elevou ela, por quê? Porque ela foi escolhida ali para ser gerada o próprio Deus. E até hoje, incrível que pareça, muita gente, para você ver que é uma doutrina que ela influenciou muita gente, é muito forte, que até hoje tem muita gente que acredita que Jesus é Deus. E historicamente você vê que houve essa imposição ali através das controvérsias, de que falaram que Jesus é Deus. Mas historicamente você percebe que não é bem assim. Jesus, ele é filho de Deus, ele não é Deus, ele é filho, ele está à direita de Deus, o Eterno enviou ele, então nós temos que buscar ser sincero no que ele ensinou para os seus discípulos, o que os apóstolos escreveram, porque o que falaram depois da morte dos apóstolos, depois de Jesus, aí é um outro assunto. Infelizmente a igreja ela está alicerçada em cima do período patrístico. Foi os primeiros ali, discípulos depois dos apóstolos, que formularam praticamente a doutrina da igreja. Através das cartas ali, que dá uma direção para como nós sermos seguidos, e
Pode ser, né, não estou afirmando, que pegaram o caminho errado. E nós temos que buscar voltar ao caminho correto, aquele que agrada o Pai. Beleza? Fique na paz, que o Eterno Criador nos abençoe grandemente. Um abraço.